O Renascimento foi um momento fundamental na história da humanidade, caracterizando-se pelo humanismo e sua crença nas possibilidades criativas do ser humano, em contraste com o teocentrismo herdado do período medieval. Nessa época de ebulição cultural, com a retomada dos ideais estéticos cultuados na Antiguidade Clássica, o Renascimento teve influências decisivas nas artes, ciências, literatura, religião e, consequentemente, na filosofia. Entre os pensadores desse período, destaca-se, pela sua importância e repercussão, o florentino Nicolau Maquiavel, pensador político que conseguiu transcender os limites de sua Itália natal e de seu tempo. Ao apresentar de forma arguta e original uma nova perspectiva na abordagem do fenômeno político, Maquiavel é considerado o pai da ciência política moderna. Foi autor de várias obras, entre as quais O Príncipe, que obteve maior alcance e repercussão, e discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Sobretudo, O Príncipe obteve a fama que desfruta até os dias de hoje, granjeando admiradores, estudiosos e seguidores, mas, principalmente, detratores e inimigos, que fizeram com que o seu nome fosse transformado em um adjetivo pejorativo. O termo maquiavélico refere-se a alguém sem escrúpulos, que se utiliza de ardis e manobras para iludir as pessoas com vistas a alcançar seus objetivos. Essa má fama ele a carrega desde a época que publicou seu clássico, pois com sua análise fria e concreta da realidade política, sem se deixar impregnar por teorizações abstratas e especulações vazias, descoladas da experiência, realiza a separação entre moral e política. Contra a tradição normativa da antiguidade e do medievo, Maquiavel se concentra em analisar a política tal e qual ela se apresenta na realidade, sem se preocupar com princípios, prescrições éticas e modelos utópicos de como a sociedade e os governos deveriam ser. Maquiavel viveu em uma época conturbada, numa Itália dividida em estados que padeciam de instabilidade política, sendo alvo de invasões estrangeiras e disputas locais. No Príncipe, livro que foi dedicado ao governador de Florença na época, Lourenço de Médici, Maquiavel apresenta um manual de ação, um guia prático para governantes que almejam conquistar e se manter no poder. O que Maquiavel pretendia era que suas orientações chegassem a um político virtuoso, que tivesse a capacidade de estabelecer a paz, a ordem e a prosperidade na região. Todavia, seu entendimento sobre o que de fato é virtude em política é completamente diferente do sentido atribuído pela tradição. Virtudes cardeais como prudência, justiça, fortaleza, temperança, ou principescas como clemência, lealdade, liberalidade e probidade, por exemplo, devem ser consideradas apenas no privado, pois são de domínio ético sem alcance na política. Em contrapartida, Maquiavel propõe uma virtude que seja mais adequada às contendas da vida política, que valorize a energia, a inteligência, a força e a astúcia para a obtenção e estabilidade do poder. A essa ação humana voltada exclusivamente para o campo político e que se caracteriza pela imposição da vontade, pela capacidade, proeza, perspicácia e engenhosidade, Maquiavel dá o nome de virtude. Dessa forma, o pensador florentino desvincula a ética da política, ao priorizar o resultado político ao invés da excelência individual. Daí que vem a famosa frase de que os fins justificam os meios, embora não tenha sido textualmente expressa por Maquiavel. Além da virtude, o príncipe deve ter sempre em mente a influência da fortuna, ou seja, do acaso, do imponderável, dos acontecimentos imprevisíveis, da boa ou má sorte. Diante da fortuna, o verdadeiro príncipe de virtude é aquele que aproveita as oportunidades e os eventos que se sucedem, sabendo direcionar os ventos imprevisíveis dos acontecimentos na direção que melhor lhe convém. Se no livro O Príncipe, Maquiavel defende um poder absoluto e centralizado, a partir de um governante forte e habilidoso, capaz de estabelecer o bem geral, na obra Discursos sobre a primeira década de Tito Livio, temos um autor republicano, que entende que o verdadeiro e legítimo detentor do poder é o povo. Essa aparente contradição se explica pelo fato de que Maquiavel pretende inicialmente unificar, organizar e pacificar a sua Itália, e isso se faz através de um poder absoluto.
Uma vez que a ordem esteja instaurada, o regime republicano torna-se o mais adequado. Absolutista ou republicano, elitista ou democrata, defensor do uso da força ou amigo das leis, o fato é que Maquiavel é um pensador controverso e polêmico, mas que nos ensinou a observar com mais clareza a realidade, e que o poder é a chave mestra para o entendimento concreto do que é a política.